pessoal que tá chegando. Tô aqui colocando o tema da live. Hoje a live vai ser sobre enfermagem forense. Deixa eu fixar aqui o comentário. Cadê minha convidada? Onde ela tá? Ó, o pessoal de Marília, São Paulo, marcando presença. E aí, gente, tem gente da enfermagem? Ó, a professora Marília chegou. Marília, faz a solicitação. Aí. Bora! E aí, gente, tem muita gente da enfermagem? Quem for da enfermagem vai falando. Quem for de outra área também coloca aí qual área você é. Pronto. Olha aqui, convidada. Olá, Jaque. Ó, Cláudio, fala um oi. Vamos ajeitar este cabelo. Aquelas... Não, mulheres. Eu também. Chego na live e já começo assim a pentear os piolhos. Ó, Peter também. Enfermeiro do trabalho. Ó, temos um enfermeiro do trabalho aqui. Alerta alérgico. Então, 20 pessoas aqui presentes. Vamos começar esta live. Eu vou começar um pouquinho diferente, né? Porque diante do que a gente está vendo, diante do que está acontecendo, eu queria fazer uma salva de palmas para todos os enfermeiros, para o pessoal da enfermagem que está aí na linha de frente, que está cuidando de toda essa galera que está doente, esse pessoal que está suportando uma carga muito pesada, porque eu imagino que deve ter aumentado a procura por hospitais, e até mesmo a exposição por doenças, né? A pessoa que está cuidando, ela está muito mais exposta a pegar o Covid. Então, esse pessoal, esses enfermeiros que estão aí na linha de frente, cuidando dessa galera, minha salva de palmas. E tem muitos enfermeiros aqui, uma salva de palmas para vocês, para você, Marília. E agora vamos começar essa live sobre enfermagem forense. É um pouquinho diferente do que o enfermeiro convencional, né, do que a gente imagina de enfermagem, mas também é muito necessário e vai ajudar muito na área forense. Então eu queria que a Marília, já conversei um pouquinho com a Marília, ela me falou de vários casos e ela vai contar aqui para vocês. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse, Marília. Quem é você? Ai, que bacana. Jaque, eu sou, nossa senhora, esse Marília, quem é você? Chega a dar um assim, meu Deus, quem sou eu? Jaque, eu sou enfermeira, sou pedagoga e me especializei ao longo dos anos, me formei em 2008 foi a minha primeira universidade foi a enfermagem, né? Foi o superior de enfermagem. E ao longo dos anos eu vim me especializando em algumas áreas as quais eu sentia mais afinidade, né? Eu tinha uma busca científica, uma busca pessoal, individual. E fiz primeiro saúde pública, depois fui para saúde da família, busquei a licenciatura, me especializei, né, em licenciatura e busquei a graduação em pedagogia. Só que o que eu observava, a minha vida, eu sou do Maranhão, nasci no Maranhão, né, fui criada no Maranhão e depois fui morar em São Paulo, viajei por alguns lugares e vim morar em Brasília. Fiz faculdade lá e vim morar em Brasília, pronto. E quando eu, nesse caminho, nessa vida, nesse caminho, né, nas relações que eu fui tendo e nas vivências que eu fui tendo enquanto enfermeira, enquanto Marília, eu fui vivendo situações de extrema violência, né, passando, vivendo, observando, né, e aquilo sempre me chocou muito. Eu não sei se foi... Na área da enfermagem? Na área da enfermagem e fora da área da enfermagem, né? Enquanto enfermeira, enquanto pessoa mesmo. E aí, quando em 2012, né, eu procurava, assim, eu dizia, gente, não é possível. Quando acontecem essas situações na enfermagem, como, por exemplo, um enfermeiro, um técnico de enfermagem ser humilhado no meio do hospital, né, e isso é uma coisa que possivelmente a maioria dos enfermeiros que estão assistindo aqui vivenciaram isso, né, humilhações absurdas ou viram alguém da enfermagem vivenciar, né, então em 2011 2012, buscando, encontrei
a especialização de enfermagem forense, só que eu percebi que a enfermagem forense, ela não estava devidamente instituída no Brasil, ela ainda não acontecia efetivamente no Brasil, né? E aí, o que eu pensei? Eu disse, gente, eu tenho que migrar para essa área, porque a saúde do Brasil precisa dessa área. Para a gente promover saúde, a gente tem que ter enfermagem forense. O âmbito da enfermagem forense é comunicação não violenta. Então, você começar a introduzir na promoção de saúde, né, que no caso é a nossa linha enquanto enfermagem, nós somos promotores de saúde e nós cuidamos da prevenção de doença, né, além de assistência e educação e consultoria, né. Então eu pensei, gente, a enfermagem forense entrando nos hospitais, entrando na saúde do povo brasileiro, entrando nas atenções primárias à saúde, entrando dentro dos IMLs, entrando em todos os setores, né? Tem já aqui uma lei um projeto de lei que está aí sendo analisado, que é do Sistema Único de prisional, Sistema Único de Saúde, não é Sistema Único de Saúde, não, é Sistema Único, poxa vida, me fugiu a palavra, Jaque, é um projeto de lei. Pode falar um projeto de lei, depois você anota, de lei para que eu coloco. Quando eu for colocar na edição do YouTube, eu coloco já com esse projeto de lei, tá bom? Por favor, pronto, depois fechou. você me passa. E esse sistema, ele garante, né, a gente está buscando a garantia de que os enfermeiros forenses, eles possam entrar diretamente pelo sistema. Pronto, Sistema Único de Segurança Pública. Ai, que coisa, eu fico agoniada quando eu não lembro. Então, Sistema Único de Segurança Pública. Esse projeto de lei, a gente da enfermagem forense, a gente quer, lógico, estar dentro da saúde, mas a gente quer entrar por meio da segurança pública. Porque os índices, e aí a gente vê depois da Covid, os índices de violência, eles estão absurdos, né? Eles são alarmantes, né? E tanto dentro quanto fora, tanto num contexto criminal quanto num contexto judicial, civil ou trabalhista, né? E isso, né? Busquei a área de enfermagem forense, eu sou apaixonada, comecei a palestrar na área, né? Ainda não sou formada em enfermeira forense, tenho amigos da primeira turma de enfermagem forense que já são. Não sou, eu sou docente, mas assim, enfim, né? Tô em tudo quanto é canto que a enfermagem forense pode estar. Pelo que eu saiba, você dá palestra, já sabe bastante sobre o tema, que eu já vi palestra sua, você dá aula, então você já sabe bastante, Marília. Obrigada, meu bem. É uma expertise boa de se aprender. Sim. Então, Marília, eu queria saber um pouquinho mais como que funciona a enfermagem forense no âmbito criminal. Como que é lá dentro? O que o enfermeiro forense faz nesse âmbito? Certo. Então, o que acontece? Quando a gente vai para a enfermagem forense, a gente tem algumas atribuições, né? Em 2015, elas foram eu vou pegar, que eu sempre escrevo algumas coisas que eu acho interessantes para ler para vocês. Então, a gente, enquanto enfermeiro forense, a gente vai atuar em várias áreas. A gente pode atuar dentro do sistema carcerário, Instituto Médico Legal, Delegacia de Mulher, conselhos tutelares, né, criminal, né, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Então, a gente sempre vai estar ligado a essa perspectiva dos crimes, mas não só dos crimes. O enfermeiro, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar todo o histórico de saúde dessa pessoa. Então, aconteceu, por exemplo, uma situação, uma hipótese, né? Aconteceu a situação de não é uma hipótese, isso foi um caso, tá? Eu acho que todo mundo de Brasília vai conseguir lembrar de que uma paciente foi estuprada por um técnico de enfermagem dentro de um hospital público do DF, né? Enfim, o enfermeiro, ele tem toda a possibilidade, né, de fazer o estudo, fazer a investigação, fazer a análise e buscar os prontuários de cuidados desse caso, né? Então, toda a prescrição de enfermagem que foi dada a essa paciente, a gente perceber se essa paciente, essa cliente, essa paciente, ela foi drogada, ela não foi, né?
Usou-se medicação para essa situação de estupro? Em qual local da instituição essa paciente estava? Como aconteceu? Então, assim, a gente da enfermagem, nesse momento, a gente tem como caber, né, e investigar, e coletar, e buscar. Por exemplo, aconteceu que a pessoa fez a denúncia dentro do hospital. Então, ela foi estuprada, né? Ela sabia quem era a pessoa e dentro do hospital. Dentro do hospital, a gente, enquanto enfermeiros, a gente tria, que foi a pergunta que tu me fez antes já, que a Jaque, antes a gente conversando, ela disse assim, Marília, me disseram que o enfermeiro, todo mundo passa pelo enfermeiro. Foi isso que tu falou pra mim, não foi? Eu não sabia que em todos os lugares, hospitais, onde tenha essa questão médica, sempre a gente é recepcionado por um enfermeiro. A triagem, né, Marília? Sim, exatamente. Eu não sabia. E aí, nunca tinha percebido, assim. Exato. A pessoa foi vítima de estupro, tá, gente? Ela chega no hospital, a primeira pessoa que ela vai encontrar é o enfermeiro. A pessoa sentiu uma dor de cabeça, a primeira pessoa que ela vai encontrar é o enfermeiro. Por quê, Marília? Porque nós da enfermagem, nós enfermeiros, abrimos a entrada da saúde, né? Somos a porta de entrada. Sim. O que é isso? Eu trabalho com cuidados. Então, o que eu vou olhar quando o paciente acabou de chegar para mim? Eu vou olhar os sinais vitais, vou querer saber a sintomatologia, eu vou querer saber os sinais e sintomas, né? Ou como é que tá a pressão desse paciente? O que ele tá me dizendo? O que ele tá verbalizando? Eu tava falando pra Jaque que a gente, enfermeiros e técnicos de enfermagem, quando chega alguém perto da gente, a primeira coisa que a gente faz é olhar para os braços e para as pernas. Para os braços, para a gente olhar as veias das pessoas e assim, o olhar da enfermeira forense. Agora, o que eu vou olhar aqui? Primeira coisa, gente, quando senta alguém perto de mim, eu já olho. A pessoa que já tentou autoextermínio é uma pessoa que é usuária de alguma droga injetável, né? E detalhe, drogas injetáveis não são só ilícitas. A gente da saúde sabe que tem muito profissional usando droga, que são drogas lícitas para, enfim, né? Ter algum efeito, seja ele lá qual for que a droga vai trazer para ele, ansiolítico, analgésico, alucinógeno, enfim, né? Seja, mas então o que acontece? Chegou, o enfermeiro encontra você, então ele olha seu braço, suas pernas. É uma situação de estupro. A gente, enquanto enfermeiros forenses, tá? A gente inclusive tem uma nota técnica já que saiu, que os profissionais da saúde poderiam fazer coletas nos hospitais públicos. Só que quando essa nota técnica saiu, infelizmente, não foram feitos treinamentos com enfermeiros. À época, só fizeram treinamentos com médicos, foi a primeira parte do treinamento, e depois foi descontinuado e acabou que os treinamentos nunca aconteceram. E a gente sabe que para a gente fazer qualquer coisa na saúde, a gente tem que ter a habilidade, né? A gente tem que passar por uma prática. Então, a gente tem lutado muito para colocar salas de coletas, né? A busca da gente, a gente fala muito, salas de coleta dentro dos hospitais de urgência e emergência, certo? Por quê? Porque eu sou enfermeira forense, eu tô fazendo essa triagem, eu saio com essa paciente, eu já encaminho, já levo ela para a sala de coleta, a gente já faz a coleta, já faz a preservação dos vestígios, já faz a cadeia de custódia, entendeu? Já chama, conversa com a polícia, evita revitimizar essa vítima, né? Que acontece muito. A enfermagem, ela tem um olhar humanizado, né? Um cuidado integral mesmo. Então, você acolhe a vítima, você quer saber como é que tá a família dessa vítima, a gente olha muito o coletivo, né? Então acaba que é abrangente demais, né? É muito abrangente um caso quando a gente tem uma situação de enfermeiro forense numa situação de estupro. Mas, não, Marília, perito, né? Então, perito criminal, o que a gente vai buscar? É como eu disse, vamos buscar informação científica, vamos buscar comparar se esse caso de estupro, ele já aconteceu em outra cidade. Certo? E aí, como que foi o viés que se deu, né, desse caso? A gente vai pegar os nossos prontuários, como eu te disse, as nossas normas técnicas, né? Então, vamos investigar como isso se deu.
Jaque, aconteceu comigo, antes de eu entrar na enfermagem forense, uma situação que foi decisiva para mim para entrar na enfermagem forense. Uhum. Eu estava em um hospital público aqui do DF, né? Quem me conhece sabe que eu fui palestrante do Ministério da Saúde, eu treinava, né, pessoas para trabalharem dentro de atenção primária à saúde. Então eu fui em todo canto do Brasil mesmo, sabe? Mas esse evento aconteceu efetivamente aqui no DF. Eu estava dentro de uma pediatria, uma clínica pediátrica, né? E uma criança de 6 anos, eu falo, chega meu olhar, vai embora, porque eu volto para o local. Isso é complexo. Uma criança estava apresentando corrimento. Essa criança ela tinha um local pelo qual ela se alimentava aqui, tá? Ela tinha uma gastrostomia, quem é da enfermagem vai entender logo logo. E aí o que acontece? Essa criança sempre voltava. Ela teve complicações ao longo da vida para ter essa gastrostomia, mas ela sempre voltava. A mãe não ficava muito tempo com ela em casa. E desnutrida, mal cuidada, né? E aí a equipe, a gente sabe que há uma conversa, né, por trás. A equipe sempre falava, nossa, a mãe, né, o que é isso? Essa mãe tá aqui o tempo inteiro e tal, não cuida de tudo. Enfim, a mãe foi dar banho na criança, chegou pra mim e disse, doutora, eu queria que a senhora olhasse isso aqui, tem um corrimento aqui na minha filha e tal, e a menina, eu não lembro exatamente a idade dela, 6, 7 anos, era bem isso, mais ou menos. E aí eu olhei aquele corrimento e aí eu falei, não, tudo bem, vamos providenciar para a gente chamar o médico, né, para olhar e a gente colocar alguma medicação. A gente da enfermagem, Jaque, a gente estuda abordagens sindrômicas. O que é abordagem sindrômica? Mulheres, né, podem ter corrimentos, sejam de origem de doenças, infecções sexualmente transmissíveis ou não. Mas quando você olha uma criança, o ideal é que aquele corrimento dela seja por outra situação, uma cândida, né, ali que aconteceu, talvez uma falta de higiene, não sei. E aí eu cheguei, passei para minha equipe, né, escrevi no prontuário, pedi que a médica fosse olhar e o meu plantão trocava e a médica só chegava no outro. Não tem problema, ok. Mas fui para casa, né, ali me questionando, eu disse, gente, não tá certo isso. Por quê? O corrimento da criança, a gente tem 3 tipos de corrimento, né, um corrimento esbranquiçado, um corrimento amarelado bolhoso, né, e um corrimento esverdeado. O corrimento de tricomoníase, que é um corrimento de infecção sexualmente transmissível, ele é um corrimento esverdeado, certo? E ele tem alguma característica que é só dele, assim como o da Cândida e o da Gardnerella, que é uma bactéria. E a menina, ela estava com o corrimento que a característica era de uma infecção sexualmente transmissível. Então, quando eu voltei no outro dia, passou o final de semana e eu voltei na segunda-feira. Quando eu voltei na segunda-feira, a criança já tinha ido de alta, eu fui atrás da médica, falar com ela, ela disse, não, Marília, era uma cândida, eu passei uma pomada e tudo para ela tomar e passar, né, porque a criança não pode colocar né, aquele dispenser, né, e aí eu falei pra ela, doutora, mas a senhora olhou alguma diferença? Aí ela, não, eu olhei, né, o que tu anotou e tudo, fui lá, conversei um pouco com a mãe, mas ela tinha acabado de dar banho nela. E eu falei, doutora, olha, possivelmente aquele corrimento daquela criança era um corrimento de infecção sexualmente transmissível. A gente foi atrás. A mãe tinha ido embora, ela não morava aqui no DF, ela morava no Goiás. E ela vinha com essa criança. A mãe tinha ido embora e a gente perdeu essa mãe. Isso me destruiu, Jaque. Me destruiu, porque eu pensei assim, gente, eu deixei embora uma mãe com uma filha que possivelmente está sofrendo abuso sexual, entendeu? E
sabe, ninguém viu, não teve a comunicação, ninguém fez nada, A primeira vez que eu contei essa situação, eu fiquei tão, assim, angustiada, sabe? Eu falei, gente, e aí foi quando eu falei, não, cara, eu preciso entrar pra enfermagem forense. Ah, Marília, mas você quer ser perita criminal, então você quer chegar, você quer pegar essa criança, você quer poder coletar, né? Você quer poder entrevistar, você quer poder conversar, não só com a vítima, como o perpetrador, porque qual é a diferença da enfermagem forense para a visão da gente no mundo agora, Jaque? É porque a gente não julga, quem julga é juiz. A gente não é juiz, né? A gente expõe as provas que a gente tem. Vocês coletam os dados, justamente para que o juiz possa julgar da maneira adequada. Maravilha. Ótimo. Mas o que acontece? A gente tem uma visão para o perpetrador, que é o quê? Você conseguir englobar o perpetrador no cuidado. O perpetrador seria quem praticou o crime. Quem abusou da criança, certo? Sim. Então, a gente trazer esse perpetrador para o cuidado. O que é isso? Levar ele para que a gente possa reinseri-lo mesmo, né? Não só, não, vamos prender, né? Vamos excluir, enfim, né? Vamos fazer vários tipos de violências que a gente não quer, mas que a gente acaba cometendo quando a gente acha que alguma pessoa tem que sofrer por algo que fez. Não é por aí, né? Então, é isso. A gente busca, a gente fica. E mais 3 coisas, enquanto atribuição de perito, né? Tanto judicial, quanto criminal, quanto assistente técnico, né? Reconheça os outros profissionais, saiba no momento em que você não tem mais competência técnica para aquilo, o que é? Passou, eu estou falando, por exemplo, de um caso em que a técnica de enfermagem introduziu glicerina na veia da paciente, né? Então, eu tenho essa situação, certo? Passou para o local onde a medicação, já tem algum momento, a medicação, a área química, a área bioquímica, que a gente tem que largar aquilo e falar, não, tudo bem, entrega para o bioquímico, né? A gente tem que atuar junto. E a outra coisa, além de pegar os casos e comparar, então eu já tenho estudo científico, eu já tenho algum caso lá no judiciário, né, que a prova, né, eu tenho como usar, né, que foi investigado, ok, use, né, faça a busca, né, e seja ético. Seja ético, sabe, não se, enfim, não se venda. Entendi. E nesse caso, a enfermagem poderia ter ajudado, porque a maioria dos casos de abuso a gente sabe que são em casa, são na surdina. Então, infelizmente, poucas pessoas ficam sabendo, né? Então, o enfermeiro, ele poderia ter passado isso para a polícia e ter evitado que isso acontecesse. Mas isso é recente aqui no Brasil, e eu acho que com essa visão forense vai ter uma melhora, assim, maravilhosa. Com certeza. Outra coisa, Marília, e no judicial, como funciona a atuação do perito em enfermagem judicial? Como que ele é nomeado? É nomeado para quais casos? Eu vi até que tem um perito em enfermagem trabalhista aqui. Lá em cima ele se apresentou. Então, como que é essa área judicial, trabalhista? Certo. Eu não li o que ele escreveu, se tu quiseres ler depois, eu acho legal. Não, ele só se apresentou, deixa eu ver. Só, né? Ele falou aqui que trabalha com enfermagem na Justiça Trabalhista. Que legal, que maravilha. Certo, então o que acontece? Eu estava conversando mais cedo também com a Jaque, né, e a gente falando que na enfermagem, gente, a gente tem muitas situações em que, infelizmente, né, mas que acontecem de, a pessoa, eu vou falar desde trabalhista até, vou falar tudo, civil, eu vou falar. Então, a pessoa, ela tá indo pro trabalho, ela é uma enfermeira, ela tá indo pro trabalho, mas ela tá ganhando muito mais horas, né, do que ela de fato está trabalhando. Então, ela tá, e isso em todas as áreas a gente sabe que acontece, né, então ela tá ali ganhando hora extra, mas não tá assinando, e só tá assinando, mas não tá comparecendo, e a gente faz essa busca, né. Mas não, Marília, a situação é de... Vamos fazer essa situação... Eu lembro que a gente falou a gente discutiu já que mais cedo... Foi da questão... Tinha uma trabalhista, da questão das horas,
E tinha dessas horas. Tinha uma outra. Agora eu não tô lembrada. Era uma questão de medicamento, não foi? Ah, foi, exatamente, perfeita. Às vezes, gente, o que acontece, né? A gente tem uma situação a qual o paciente aconteceu erro iatrogênico, ou excesso de medicação, né? Ou o paciente teve falência, né? Falência hepática, né? Renal, enfim. Né? Então vamos pegar uma situação a qual a dosagem, né, da medicação a qual, então um antibiótico que foi receitado, né, pelo médico, o enfermeiro no momento de fazer fez a prescrição dos cuidados dele, né, colocou lá para fazer a checagem, porque é a gente que faz a organização da checagem de medicações, né? O técnico de enfermagem vai lá, checa essas medicações, e aí eu, por acaso, né, sou uma enfermeira que tenho vasto conhecimento, né, nessa área de clínica médica. Essa paciente está numa clínica médica, né, recebendo medicações, vamos supor que é uma paciente oncológico aí, né, a gente sabe que paciente oncológico requer cuidados maiores, mas ela está lá por conta ela está tendo vários episódios eu vou falar os termos normais, isso é outra coisa que a gente fala na perícia, viu, Jaque? Que a gente use os termos técnicos, mas se faça entender, tá? Para o juiz, para o pessoal então estava tendo excessos de vômito. Pode colocar tá? até na notinha de rodapé, a gente pode colocar explicando. Porque às vezes o perito ele fala muito termo técnico, chega no juiz e o juiz ele não consegue nem fazer um juízo de valor ali se aquele conteúdo faz sentido, porque ele olha ali e vê um termo totalmente rebuscado e ele pode não entender. Provavelmente. Exatamente. Termos da enfermagem, com certeza, tem muitos termos diferentes. Exatamente. Continua, Marília. E aí algum paciente foi lá e relatou, né, o abuso ou o excesso de drogas, né, ou essa droga sendo colocada no paciente, sendo infundida no paciente de maneira errada, porque isso eu vou te ser bem sincera, não é tão fácil de acontecer porque as pessoas não têm o conhecimento sobre o cálculo de gotejamento, né? Mas estamos falando de situação hipotética, né? Então, entrou muita medicação e aí o juiz me conheceu e me nomeou, falou, olha, a enfermeira Marília, é enfermeira forense, e eu vou chamar ela, vou nomeá-la para que ela trabalhe comigo nesse caso, para que ela faça a perícia desse caso. Eu, por outro lado, vou lá, leio a situação, então vejo o que aconteceu dentro dessa clínica médica, né, vejo se de fato eu tenho condição e tenho a expertise para tal, entendeu, gente? Porque, ser perito, mas um laudo mal formulado, um laudo mal feito, ele é comprometedor para a sua carreira. Sim. Exatamente. Inclusive, a gente tem uns conselhos aí, o Corém da gente, ele tá batendo forte, entendeu? Com COFEM e Corém. Então, e tá certo. Né, e tá certo. E aí, aceitei a nomeação do juiz, né, para ser perita judicial, e quando eu aceito essa nomeação, gente, eu faço também os meus honorários para o juiz. Então, eu vou explicar para o juiz tudo o que eu vou fazer naquele caso. Como é que eu vou fazer aquele caso? Então, eu vou buscar quanto tempo eu vou gastar buscando artigo científico. Então, eu coloco ali a quantidade de horas. Quanto tempo eu vou passar indo no local ou indo no hospital, pegando as provas. Então, pegando o quê, Marília? Prontuário. Então, a gente busca, gente, os cuidados de enfermagem, prescrição de enfermagem, anotação de enfermagem. Eu digo, né, quem é da enfermagem e principalmente os enfermeiros que trabalham em serviço público normalmente são chamados para tribunal. Porque a gente é responsável técnico normalmente, né? Principalmente se você não for... não, mas eu era assistencial direto, então, né? Possivelmente você vai, porque você estava ali conhecendo, sabendo o que estava acontecendo na clínica. Né? E se você era o gestor, então aí com certeza você vai, né? Da equipe. Então, já que você faz esses honorários e você responde ao juiz mostrando os honorários, né? E dizendo o que você vai fazer, pesquisa científica, busca conversar, né, fazer conversar com a vítima, né, ou com as pessoas que estavam, né, ali naquela
naquela situação e manda para o juiz. O juiz aceitou ou não aceitou. Caso ele tenha aceitado, você começa a fazer o seu laudo mesmo, fazer a sua busca, a sua pesquisa, né? Uma complementação. Tem muita gente que não sabe, mas o perito ele pode escutar testemunhas, pode ir atrás de documentos. Tem um vídeo no meu canal que tá lá. São os poderes do perito judicial. São do 473 do CPC. E eu tô até vestida de Mulher Maravilha. Quem quiser assistir, quem tiver alguma dúvida sobre esses poderes, pode ir lá no canal e assistir que o vídeo tá show. Continue, Marília. Maravilhoso. Juiz aceitando a nomeação, aí você começa. Certo, e aí você faz essa busca, como eu falei, né? Você entra, você conversa com a equipe de enfermagem. A maioria da busca da gente, ela vai ser em torno de documentação. Documentação, por quê? Porque na enfermagem, já que a gente tem muitos processos, né? A gente tem muito, o que a gente chama, né? Procedimento operacional padrão. Então, você vai querer ver se aquele profissional de enfermagem, ele seguiu todos os requisitos do procedimento. Seja esse procedimento de fazer o cálculo da medicação, né? Para você saber quanto que você tinha que colocar ali, né? Então, quanto de miligrama eu tinha. Há uma mistura, às vezes, que a gente faz entre as medicações e soros, Jaque, né? Então, isso é de conhecimento da enfermagem. E não só isso. Depois disso, ele checou, né? Ele ouviu os cuidados no processo inteiro de enfermagem, a sistematização de assistência à enfermagem, ela foi feita da maneira correta, né? E aí você vai buscando as suas provas, vai buscando, fazendo a sua busca científica, né, ou técnica também, e você coloca dentro dos teus, do teu processo, né, coloca dentro do teu laudo. Uma coisa que eu tinha falado pra Jaque, gente, eu sou estudante de enfermagem forense, como eu disse, né? Então, assim, eu acompanho como assistente técnico, eu estou acompanhando um trabalhista e um criminal, né? Mas só acompanhando, porque eu ainda não posso, né, fazer enfim, né, laudar, investigação, entrevista, etc., né? Mas eu não tenho, como, né, o perito falou, eu não tenho conhecimento, essa expertise, né, de ter acompanhado vários processos, de ter sido chamada por um juiz, não tenho ainda, né? Não tenho ainda. Em breve, Marília, já. Mas você tá mandando muito bem, você estuda bastante, dá palestra na área, então já sabe bastante, né, Marília? Eu já que assim, eu acho que vai crescer muito a saúde pública da gente, entendeu? A enfermagem forense. Como eu te disse, os enfermeiros, eles são chamados para dar, para fazer assistência, entendeu? E para falar enquanto expertise de ciência da enfermagem, desde a Idade Média, entendeu? Quando a mulher, ela era virgem ou não era virgem, né? E aí a gente fazia esse relato, entendeu? Então, assim, o cuidado, ele é extremamente importante. O olhar do enfermeiro, ele é o olhar do cuidado. Então, tu olha desde a pele até o couro cabeludo, Jaque, entendeu? Você consegue ter esse cuidado, como eu te falei. Quando eu for buscar estudar um processo, eu vou olhar desde um processo de medicação, né? Aconteceu que foi infundido mais do que deveria ser infundido, então eu vou olhar desde o balanço hídrico que foi feito com esse cliente, né? Eu vou olhar balanço, eu vou olhar ingesta, eu vou olhar sinais vitais, eu vou olhar a anotação e a prescrição de enfermagem que foi feita, eu vou olhar como foi levado pelo corpo clínico isso, a multidisciplinaridade dentro, né? Vítima, né? Pessoas da enfermagem, equipe de trabalho, então, enfim, é grande, mas é bom. Sim, e você até comentou que é muito difícil um enfermeiro passar a vida inteira trabalhando sem ter que ter a necessidade de ir para um tribunal, seja para depor ou seja em razão de algum problema que aconteceu. Quando se vai ao tribunal, esse enfermeiro ele pode contratar um assistente técnico na área de enfermagem, né, Marília? Seria interessante, porque ele tem a expertise da enfermagem, mas será que demonstrar ali com uma perícia na área não seria mais interessante para o convencimento? Nossa,
Excelente, Jaque, excelente. E aí a gente entra na assistência técnica, a qual, né, o particular, a parte, né, que não é a parte da justiça do Estado, né, então ele entra chamando uma pessoa, né, no caso o enfermeiro, e aí, gente, cabe a gente lembrar, não sei se eu já falei isso, porque a gente tinha conversado, qualquer enfermeiro pode, eu sou de nível superior e eu tenho conhecimento, eu posso ser chamado, não é especialmente o enfermeiro forense, mas se você está em uma situação, né, que o enfermeiro foi chamado porque outra pessoa da equipe dele disse, né, que ele foi ameaçado, eles tiveram uma discussão, etc., e ele chama um assistente técnico, né, para ajudá-lo, ele chama um assistente técnico enfermeiro forense. Né, para fazer a busca, para a gente ver se houve de fato, né, ou se não, o que houve ali foi uma outra situação a qual a gente ainda não conseguiu vislumbrar. E o interessante, gente, é a gente saber que tanto na perícia, quanto na assistência técnica, tanto sendo chamado pelo juiz, quanto sendo chamado pelo particular, pela pessoa que está ali à parte, o ideal é que você consiga, de fato, terminar objetivamente, né, e você dê uma conclusão, né, você dê uma resposta para aquela situação ali exposta. Mas, gente, se você, enquanto perito, né, ou enquanto assistente técnico, não conseguir, seja claro, chegue o mais próximo possível do conclusivo que você identificou, entendeu? E passe isso para o juiz ou para a parte, né? Então, eu acho que é isso, Jaque. Tem algo mais que tu quer? Tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui. Marília, quando você vai em busca do prontuário, depois que foi nomeada, o juiz já não pede esse prontuário para você ter acesso? Ou você vai no hospital em busca do prontuário? Então, não, eu entendi se você precisa da via original, porque muitas vezes juntam a cópia no processo, né? Mas às vezes você quer olhar o original, o que tem ali, né? Então, fazer essa diligência no hospital é mais interessante, né, Marília? Você pode até mesmo buscar outros elementos para a sua convicção, não é mesmo? Perfeito. Tu respondeu. Tu respondeste, meu amor, com certeza. Mas é isso mesmo, né? Então, mas se você tem alguma outra coisa assim que vai pegar só o prontuário mesmo, ou tem outros elementos que você fala assim, não, vou observar alguma outra coisa? Ambiente. Sim. Você fazer a interação com o ambiente, gente, é extremamente importante quando tu tá buscando e tu tá fazendo uma perícia, né? Então, assim, você conseguir, se você tem a possibilidade de entrar em contato com o ambiente, se você tem a possibilidade de entrar em contato com as pessoas que estão naquele ambiente também, você tem um olhar muito mais aprofundado, né, do que o papel. E, infelizmente, o que acontece também bastante, já que aqui, e isso é uma coisa que eu digo muito na docência, digo muito para os meus alunos, por favor, não rasurem. Não rasurem, são documentos, os prontuários os prontuários que a gente chama médicos, né, mas prontuários de saúde, os prontuários dos pacientes, gente, eles são documentos. Então, quando você risca, quando você rasura, né, e assim, você rasura ali no local onde você tá dando o teu depoimento, dizendo, olha, eu fiz, às 7 horas da manhã eu administrei benzetacil, né, às 7 horas da manhã atroveran, às 7h30 da manhã, entendeu? Eu fiz a mudança de decúbito do paciente. Então, você está afirmando ali. Quando um juiz pega e depois um perito pega, se ele olha aquela alteração ali, eu vou até te perguntar, Jaque, o que acontece quando você olha essa situação de estar completamente rabiscado? Bom, a prova O que acontece? Nesse caso, seria uma perícia complexa, ou seja, com duas áreas de conhecimento, a área da enfermagem e a área da documentoscopia, grafoscopia, que é a minha área. E no caso, se eu pegasse um documento rasurado, eu tentaria descobrir o que foi rasurado. Então, por meio de equipamentos, a gente consegue, se não for pela mesma caneta, muitas vezes pela mesma caneta fica mais difícil, mas se tiver alguma diferença ali, tiver alguma diferença entre as tintas, a gente consegue ver essa diferença e detectar o que foi escrito abaixo dessa rasura. E aí, vendo isso, a gente consegue determinar o que estava escrito antes. Então, às vezes, foi alguma coisa que tentou ser ocultada, entendeu? Então, é muito importante, mas o nome disso, para essas
duas áreas, né? Perícia com duas áreas de conhecimento, a perícia complexa. Pro pessoal que tá chegando agora. Muito obrigada, sim. Então é isso, sabe? E assim, às vezes a gente tem situações das pessoas passarem aquele branquinho, né? Para pagar corretivo, sabe? Isso é tranquilo. Isso é tranquilo de pegar. Pois é, manda que pra bom. Mim, Marília, manda pra mim. Manda tudo pra mim, pois é. Pois é, meu amor, acho que eu respondi, não respondi? Sim, sim. E se precisar, dá para fazer a perícia, essa perícia complexa, por exemplo, até mesmo quando você já pega, você já pode, olha, esse documento aqui tem uma questão documental, aí já pode passar isso para que o juiz também nomeie um perito, ou solicitar a presença de um outro perito. Então você pode peticionar indicando para o juiz, olha, eu posso fazer o trabalho em conjunto com um profissional de documentoscopia. Então, já informando, pede os honorários para esse profissional. Então, é bem bacana essa questão da perícia complexa, porque justamente em casos, em contabilidade também tem a questão de rasuras em notas. Atualmente está indo para o digital, mas antigamente tinha muito essa questão de rasuras. Então, se usa um perito da contabilidade para detectar aquela fraude contábil, juntamente com a documentoscopia. É bem legal essa integração das perícias. Sim, excelente. A gente também tem ido para o digital, né? Agora a gente tem aqui no GDF um sistema. Ai, que lindo, meu Deus! Ela que é não o Track aguenta. Care. Ai, é uma gata? Ai, é minha princesa. Qual é o nome dela, Jaque? É a Mel. Melzinha. Ela sempre aparece nas lives. O pessoal até pergunta aí. Cadê a gatinha da Jaque? Tá aqui. Que linda, ela veio dar o ar da graça. Angelina Cristal, que é minha gata, também vem, mas hoje ela não andou por aqui, não. Tá dormindo com frio. Pois é, Jaque. Tem umas perguntinhas aqui, vou te passar. Eu sou estudante de enfermagem e gostaria de saber se eu preciso fazer uma pós de enfermagem forense para ser perita. Em quais outros cursos que a enfermagem forense, que o enfermeiro forense pode fazer? Quais outros cursos, se há necessidade de pós para trabalhar com a enfermagem forense? Tu viste a pergunta que a pessoa fez? Foi a mesma aquela que eu estava respondendo. As pessoas acham que para você fazer perícia, gente, para que o juiz ele te chame, você tem que ter uma especialidade. E não necessariamente. Sim. Você tem que ser da confiança do juiz, você tem que ter expertise naquele conhecimento ali, uma conduta ilibada, né? Uma coisa que lhe garanta, né, que você estuda, você tem como ser resolutivo naquele processo. Então, basta ter um ensino superior de enfermagem, mas é um aspecto da violência, então o juiz vai, com certeza, buscar a especialidade, né, para que ele se fique amparado também, né, o processo fique amparado. Qual era a segunda pergunta? Eu recomendo que faça pós-graduação, porque vai te dar um olhar diferente. A segunda pergunta era quais cursos fazer de enfermeiro, quais outros cursos o enfermeiro forense pode fazer para se especializar mais. Certo. Gente, o que acontece? Quando você se especializa em enfermeiro forense, você tem vários cursos de abusos sexuais, violência sexual com idoso, violência sexual com criança, violência sexual com mulher, né? Criminal, então sistema prisional, né? Demais, a gente tem psiquiatria forense, a gente entra bastante também, tá? Então onde abrange, né? Onde acontece violência e tem saúde, a busca é pela saúde, a gente da enfermagem forense consegue entrar. Né? As nossas atribuições, elas cabem, sabe? Então, todo esse... já que é o que eu te falei, né? Na conversa da gente. Por mim, gente, qualquer enfermeiro... na verdade, os 5 anos da enfermagem, você já tinha que sair com 2 anos dentro da prática de enfermagem forense, porque é outro olhar. É outra coisa. É como eu te falei, é o plus. Sabe, olha, gente, eu me especializei em outras áreas, mas quando eu fiz a enfermagem forense, não é aquela coisa só de se apaixonar. É você ver clareza, sabe? Você tá no sangue, né? Você começa... já que é assim, é uma coisa que, sabe, você para de julgar, entendeu? Você começa a ter empatia, você tem um acesso a um conteúdo científico, entendeu? Assim, bom. Sim.
sabe? É diferente, realmente é diferente. Eu acho que vale a pena quem quiser fazer, quem quiser se especializar, gente, em enfermagem forense, sabe? A gente tem buscado aí bastante, sabe? Buscado atuar, sabe? E outra coisa, você tem como prestar concurso, né? Marília, e como enfermeira, não, independente de ser enfermeiro forense, né? Mas você tem aí como prestar com um conhecimento melhor, né? Para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, então acho que vale a pena. Então, tem duas perguntinhas, eu acho que é bom a gente dar uma corridinha, porque já está terminando a live. Mas com os relatos de testemunhas, perguntaram se os relatos das testemunhas são transcritos no laudo ou assinam alguma coisa. Eu vou falar da minha área. A minha área, se eu pego alguma coisa testemunha, algum relato de testemunha, eu só certifico. Então eu não faço assinar nada, mas pode ser que a Marília tenha outro entendimento e pode ser feito das duas formas, porque você, como perito, você pode certificar, ou então você pode pedir para dar um pouquinho mais de confiança, né, de você colocar isso no laudo, você pode solicitar a assinatura também. Como que você faz, Marília? Você pede para assinar? Quando eu entrei em contato, né, com pessoas fazendo, eu pedi que fizesse a assinatura, mas como eu te disse, eu nunca coloquei para ser um laudo. Então, assim, eu peço para que eu tenha mesmo essa documentação, tá? Sim. Mas o professor que eu te falei, essa prova, né? O meu professor, ele disse que também não faz questão, inclusive porque ele já é bem reconhecido na área, ele tranquilo consegue expor. Às vezes eu gravo, quando é alguma coisa na coleta, eu gravo e deixo gravado, isso daí tá arquivado. Mas eu nunca pedi para assinarem, mas pode ser, é mais uma prova, nada impede, você pode usar das duas formas e não tem problema. Mais uma perguntinha, Marília. Marília, olha, essa é interessante. Marília, as pessoas estão usando muitas drogas. E você sabe que drogas e medicamentos não dá certo. Como podemos defender um enfermeiro num caso deste? Nossa Senhora. Caramba, essa pergunta quando eu li, eu falei, meu Deus! Que coisa! Segura esse foninho, Marília, segura! Quem fez essa pergunta, pelo amor de Deus? Entrar? Ixi, calma aí, vamos ver. Alerta alérgico. Alerta alérgico, certo. Então, assim, primeiramente, a gente não tem como tirar o biopsicossocial da realidade. Né? Quando a gente vai falar de equipe de saúde, eu não estou falando enfermeiro, eu estou falando da equipe de saúde no contexto geral. Quem tem cargas excessivas de trabalho, enfermeiros, médicos, né, enfim, trabalham com cargas excessivas de trabalho, acabam desenvolvendo essa predisposição. Né? E eu não sei nem dizer se eu estou usando o termo errado, uma predisposição, mas acabam se envolvendo, né? A área da saúde, talvez por ter um acesso, e eu não tenho essa base científica para dizer agora um artigo científico na minha mão, mas um acesso maior a essas drogas lícitas, né? E, por outro lado, buscando, já sabendo, e já tendo conhecimento, e já tendo provado, talvez, e já tendo usado, buscando outros tipos de drogas, né, drogas ilícitas. A gente da enfermagem forense lida muito também com essa questão de drogadição, inclusive a minha pós-graduação em saúde pública foi sobre a drogadição de adolescentes. Agora, efetivamente, na enfermagem, eu acho, porque isso aí vem do eu acho, não vem do eu estudei, eu pesquisei, eu, né, não tenho, mas de que menores cargas de trabalho, maior tempo com família, né, maior educação a respeito do seu corpo mesmo, entendeu? Do seu cuidar, do autocuidar, né? Porque a gente da enfermagem sabe muito cuidar, mas o cuidado da gente, às vezes, o olhar é no outro. O olhar pra gente, às vezes, a gente é negligente, né? A gente é imprudente, entendeu? E eu acho que buscar mesmo quais são os efeitos que isso vai fazer no meu corpo e a longo prazo, o que isso vai me trazer, né? Enquanto profissional de saúde, né? Eu acho que é isso já, que sabe, é o que eu penso. Sim, deixa eu ver, eu não sei se tu quiseres acrescentar, vê o que mais, que eu acho que eu até me perdi, porque a pergunta foi braba. Foi.
Ele perguntou assim, como podemos defender um enfermeiro no caso deste? Eu defenderia, poderia ser várias formas de defesa, né, Robson? Nem ouvi. Assim. Foi o Robson que perguntou, ele se apresentou aqui. Eu defenderia, você poderia utilizar essa questão, né, da carga horária que a Marília falou, que explanou de uma maneira excepcional, ou então, eu não sei se ele tem essa necessidade da utilização desse medicamento, né? Aí seria, eu acho que uma perícia bioquímica, alguma coisa nessa área. Mas, Robson, eu te recomendo assistir o vídeo do Malfatti, do Dr. Malfatti, Carlos Malfatti, que tem no meu canal, sobre perícia em bioquímica. Então, ele fala muito sobre a questão de drogas, tá? De falso positivo, na questão de drogas. Então é bem interessante para você que está lidando com um caso desse, possa fazer uma fundamentação de acordo com a questão de análise de drogas, de análise bioquímica mesmo, que isso eu não entendo. Mas, sim, nossa, agora... que live, né? Eu achei também. Adorei, foi muito bacana, Marília. Você tem alguma outra coisa que você queira acrescentar? Não, eu acho que tá bem, eu acho que a gente conseguiu fechar bacana, assim. E a live foi rápida, é porque você também fala rápido. Então, assim, foi muita informação. Foram 50 minutos, mas equivalem a 2 horas, gente. Porque a velocidade da Marília não é a velocidade do relógio, não, tá? Ô, minha amiga, me perdoe. Quem não conseguiu me entender, gente, assiste a live de novo, porque eu falo rápido mesmo. Já que tem uma coisa que eu quero falar só. Eu queria pedir para todo mundo que está assistindo a live, gente, a gente sabe que a gente está aí com um projeto de lei, né, que está no Senado, das 30 horas da enfermagem somado ao piso da gente salarial, né, de um pouco mais de R$7.000. Atualmente, já que a gente ganha muito pouco enquanto enfermeiro, a profissão da gente, infelizmente, ela não é dado reconhecimento devido, né, mas já vai acontecer e a gente trabalha excessivamente, né, e isso que esse enfermeiro perguntou é uma coisa que ocorre, gente, bastante na enfermagem, que é o uso excessivo de drogas e às vezes por dores crônicas, às vezes por situações de ansiedade, às vezes por burnout, né, que são situações de estresse e trabalho. Mas é isso, meu amor, um prazer te conhecer, muito obrigada, tu és 10, viu? Todo meu. Assiste os vídeos dela, gente, ela é, nossa, genial, parabéns. Obrigada, parabéns, Marília, obrigada. Vamos terminar essa live, Marília, eu vou pedir aqui pro pessoal que tá assistindo, dá um print nessa tela e me fala aí o que você achou mais interessante dessa live. Vai, vamos ficar bonita aqui para dar esse print. Acho que deu. Dá um sorrisinho. Né? E aí, o que vocês aprenderam nessa live? O que vocês vão levar aí para a profissão de vocês, para a vida de vocês? Fala aí, marca o meu Insta e o da Marília. É Prof. Perdigão, né? Teve uma hora que eu fui falar seu nome, eu só lembrava do Perdigão, Marília. Pode falar, o pessoal todo me chama de Perdigão. É como eu disse o teu é Tirote, o meu é Perdigão. O meu tá dormindo aqui, querido. É meu gato, Sushi Ferro, ele tá aqui no cantinho dormindo, eu tô com pena de pegar ele. Sushi Ferro e Angelina Cristal. Não, a minha, toda hora ela sobe no colo, ela vem. Ai, Mel é o nome que vai ser minha filha, Jaque. Quando eu tiver... grávida? Não. Estarei um dia, daqui uns 5 anos. Nossa, enfermeiro não pode parar, né, amiga? Não. É muita correria. Beijo, vamos terminar a live. Prazer é todo meu, Marília. Beijo, tchau, até mais.